livro de 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos estar, como é um culto do Ministério Infantil, nós vamos estar falando de uma criança, talvez um pré-adolescente, que foi chamado por Deus, num momento muito especial da sua vida, um jovem chamado Samuel. Esse jovem conseguiu entender, conseguiu compreender a razão da sua vida. Qual era a razão da sua vida? Então, no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, a palavra de Deus nos fala assim: e o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifestada. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado num lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou novamente a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhes tirirão, aliás, a tal todo o que ouvir-lhes tirirão ambos os ouvidos. Tirirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado contra a sua casa. Recomeçarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis não os repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli que nunca jamais seria expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. Ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça e outro lado tanto. E se encobrires alguma palavra de todas as que te falo. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele é o Senhor, faça o bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Pai, mais uma vez nós te agradecemos agora pela palavra, que com certeza, Senhor, tu encherá com o nosso coração. Realmente, Senhor, fale com cada um de nós, é o teu plano, em nome de Jesus.
Aleluia. Quando Deus falou para Samuel no silêncio, Ele estava preparando Samuel para ouvir. Estava preparando Samuel para ficar sintonizado ou sincronizado com o Espírito do Senhor. Porque Deus queria que ele entendesse que Deus gostaria de comunicar-se com ele. E isso também acontece nos dias de hoje. Deus quer que a gente entenda que Ele quer se comunicar conosco, indiferente da tua idade, indiferente da tua estatura, se você é criança, se você é um adolescente, se você é jovem, ou se talvez você já é um ancião. Deus tem prazer em falar com a gente. Samuel sempre viveu na casa do Senhor. Quando a gente começa a lembrar um pouquinho da história de Samuel, sua mãe Ana, ela não podia ter filho, e ela fez um compromisso com Deus, que se Deus tirasse essa vergonha que ela passava sempre, de não poder ter um filho, a partir do momento que ela tivesse esse filho, e o desmamasse, ela o entregaria na casa do Senhor. E Deus abençoou Ana pela sua fidelidade, e ela, justamente depois de tudo que aconteceu, ela chegou no momento do tempo e levou Samuel e entregou para o sacerdote Eli, e falou para Eli: eis aqui o meu filho, para que ele sirva ao Senhor. Então nós olhamos e vemos a distinção da mãe com o filho. Pediu tanto, mas ela consagrou ao Senhor em primeiro lugar. Amados, o nosso desafio é consagrar os nossos filhos ao Senhor. O nosso desafio é consagrar a nossa família ao Senhor. E nós temos que entender que os nossos ouvidos têm que estar sensíveis para ouvir a voz de Deus. Fala que o teu servo ouve. Será que você está pronto, talvez como criança, como adulto, está pronto para ouvir a voz do Senhor, para dizer dessa forma, como Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que eu quero cumprir a tua palavra. Eu estou disposto a fazer o que tu quer que eu faça. Antigamente Deus falou aos pais de muitas formas, de muitas maneiras, por sonho, através de Abraão, através de José, de visões através de Moisés, de Isaías, através de anjos, como Josué, como Gideão. Mas a nós, Deus fala através do seu Filho, através do seu amor. E nós temos que estar pronto para entender isso. Temos que estar pronto para que Deus possa falar conosco. Hoje Deus fala pela sua própria palavra, que o próprio Espírito Santo testifica ou deixa as claras no nosso coração, traz luz para os nossos corações. Lá em João 16, 7 a 13, a palavra diz que quando a gente ouve a voz de Deus através da Bíblia, nós temos que entender que nós temos que estar atentos sempre às suas ordens. Temos que estar atentos porque as suas ordens, os seus preceitos são eternos para a nossa caminhada. Não há outra maneira de Deus falar com a gente hoje, é através da palavra. A palavra é inspirada. Então nós temos que entender que os seus ensinamentos são eternos. Será que nós estamos prontos para dizer, como Samuel disse: fala, Senhor, não apenas que o teu servo ouve, mas fala, Senhor, que o teu servo obedece. Fala, Senhor, que eu estou disponível. A maneira mais fácil de a gente ouvir a voz de Deus é ter a palavra no coração. A palavra de Deus diz: guardai ou escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, nós temos que entender tudo isso, que a palavra de Deus, ela nos traz liberdade, ela nos traz algo muito especial. Quando nós pedimos para que Deus fale, para que Deus realmente trabalhe na nossa vida, aí nós conseguimos entender a sua grandiosidade. A primeira atitude que Deus coloca para que a gente possa entender é que o Senhor ainda fala. Ele não se calou. Nós não estamos vivendo no período das trevas,
que por mais de 400 anos, Deus tinha se calado em falar com o seu povo. Nós vivemos pela graça. E o bom de a gente entender tudo isso é que Deus fala com crianças. Deus não fala apenas com adultos. Deus falou com Samuel ainda quando ele era criança. Historicamente a gente começa a pesquisar e ver que Samuel tinha aproximadamente 12 anos. Era uma criança e Deus delegou uma grande responsabilidade. Por quê? Por que será que Deus fez isso com Samuel? Porque desde pequeno sua mãe tinha consagrado ao Senhor. A nossa responsabilidade para que nossos filhos possam entender, possam querer viver essa vida com Cristo, é a nossa consagração. Nós temos que consagrar a nossa família, a nossa casa. Se Deus falou com Samuel, Ele pode falar hoje também com cada um de nós. E Ele com certeza Ele tem prazer em fazer com que a gente possa ouvir. E como criança, como adultos, nós temos que pedir para Deus para abrir os nossos ouvidos, para que a gente consiga ouvir e guardar no coração. Reter. Alguém pode tomar a tua Bíblia, mas jamais vão tirar o que está impregnado dentro do teu coração. Ninguém tem esse poder de tirar o que você plantou no coração. Apenas se tirarem do teu coração. Mas se tirarem do teu coração, eles vão fazer com que você nutre. Porque a morte para nós, como filhos de Deus, é lucro. Nós estaremos com Cristo. E é isso que nós temos que entender, que Deus quer que a gente viva uma vida diferente. A palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 10, ele fala: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem e me seguem, e Deus conhece cada ovelha. Jesus estava dizendo que as crianças pertencem a Ele. A Fábio iniciou esse culto falando justamente sobre isso. Deixai vir a mim os pequeninos, não as impeçam. Quem sabe quantas vezes nós temos impedido nossos filhos de chegar a Deus? Ali, naquele contexto, os discípulos queriam deixar Jesus reservado. Deixa Ele de lado, não deixa que ninguém venha. E muitas vezes nós também não queremos ou não abrimos essa oportunidade para nossos filhos. Achamos que eles vão incomodar, porque é um peso, porque criança corre na igreja, porque criança tira atenção. Mas eles são importantes aqui. Eles desde pequeno têm que aprender que aqui é um lugar bom para que eles possam estar. Se aqui for um local de peso para nossos filhos, quando eles crescerem, eles não vão querer estar aqui. Mas quando nós, como pais, conseguimos fazer isso, realmente nós estamos abençoando nossos filhos. Se você tem Jesus no coração, meu irmão, você realmente pode ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de alguém para ajudar, muitas vezes, que a gente ouça. Samuel não conseguia entender o porquê que está acontecendo tudo isso. Por que ele me chama e eu vou lá e ele diz: não te chamei. Será que, imagine uma criança, será que eu estou pirando? O que está acontecendo comigo? Aí o sacerdote Eli, com sua infinita sabedoria, ele fala para Samuel: Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele precisou de alguém para dar direção. E nós, como pais, como líderes, nós temos que dar direção para nossos filhos, para a igreja, para as crianças, para todos. Nós somos responsáveis para dar essa direção. Nós não vamos obrigar ninguém a permanecer no caminho, mas a nossa responsabilidade com os filhos de Deus é mostrar o caminho, é estar no caminho, para não apenas dizer: o caminho é ali, é muito bom, mas eu não quero estar nesse caminho, eu tenho que viver esse caminho, para que nossos filhos olhem e gostem de estar nesse caminho. Isso é muito bom, isso é agradável. A Bíblia diz que Samuel não conhecia a voz de Deus, por isso ele não conseguia discernir. Quantas vezes nós
nós ouvimos tantas coisas e ficamos perdidos porque não sabemos, será que é Deus falando? Será que são meus sentimentos? Sonhamos e achamos, será que é Deus falando? É uma revelação ou é apenas um conflito no meu coração? Deus continua falando com o seu povo, mas nós temos que entender e pedir: Senhor, revela realmente a tua palavra. Amados, nós temos pessoas para nos orientar. Você tem um líder de célula que pode te ajudar, que pode te dar o discernimento. Você tem pessoas do teu lado na igreja que podem te abençoar. Então não fique sofrendo, angustiado. O que eu gosto e acho muito importante é o ministério infantil na igreja. Quando eles estão numa salinha, eles não vão apenas para brincar, mas principalmente para aprender a palavra de Deus. Como eles vão entender? De uma forma bem clara, de uma forma bem dinâmica. Então a responsabilidade que cada um dos professores tem é muito grande, porque os pais muitas vezes passam muito por cima e os professores querem levar algo que a criança retenha no coração. E a responsabilidade desses professores é estar tendo uma vida de interação com Cristo para poder ser a diferença. Os filhos, os nossos filhos, eles também têm os professores como referência. Então nós temos que ter muito cuidado. Como será que Deus fala? A voz de Deus é a palavra de Deus. Deus vai falar com a gente através da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus, totalmente inspirada por Deus, não escrita por Ele, mas inspirada por Ele, para que a gente possa entender. Para a gente entender um pouquinho mais, nós temos que entender o que aconteceu, o que estava acontecendo lá em Israel naquele tempo. Por que eles estavam vivendo essa crise? Que Deus teve que chamar uma criança para intervir no ministério do sacerdote. Quando a gente lembra da história, qual era a função do sacerdote? O sacerdote, a função dele era oferecer o sacrifício pelo povo, a remissão dos pecados pelo povo através do sacrifício. E ele, somente o sacerdote, tinha esse poder. Aí Deus chama uma criança para interferir justamente na vida do sacerdote. Então nós temos que entender a história lá de Israel, né? Começou com o povo, com a nação estava bem complicada, né? Ela estava ligada apenas na revelação de Yahvé, do eu sou. Então tudo que acontecia, eles sabiam que era Yahvé, o eu sou, que estava mandando. Então existia uma grande lembrança do povo, desde lá do Êxodo, né? Eu sou, ou esse segmento que Deus dava para que eles pudessem entender a identidade do povo de Israel. O povo de Israel estava ligado inteiramente a Yahvé. As leis, de uma forma geral, elas expressavam a santidade do eu sou, a santidade de Deus. O povo de Israel, ele cria muito no eu sou, mas essencialmente eles tinham uma relação do eu sou santo, Deus. Essa revelação que nós temos hoje de Deus. E o ideal para aquele povo era que eles pudessem entender que a obediência, a comunhão eram bênçãos de Deus na vida deles. E para eles tinham que aprender a viver dessa forma. Israel não deveria ter contato com nada impuro, ou com aqueles povos daquela terra. Foi justamente o que nós estamos falando hoje na escola bíblica também, dessa questão de purificação na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Então, diante disso, Deus falou para Samuel para que confrontasse Eli pelo pecado dos seus filhos. Eles estavam se prostituindo atrás de tantas outras coisas. Eles estavam buscando talvez a sua própria identidade, esquecendo que Deus era soberano na vida deles. Talvez a convivência com os cananeus trouxe isso na vida deles, uma vida pecaminosa. Deus queria que eles não dessem ouvidos para o mundo, para as trevas, mas sim para Ele.
Quando a gente ouve a voz do Senhor no tempo de trevas, nós entendemos a fidelidade dele na gente. Era um povo de egoísmo exacerbado, um povo que cada vez mais fazia se parecer ou ofuscar os olhos de Deus. Eles estavam constrangendo Deus, porque eles estavam vivendo em trevas, e Deus queria algo diferente. Deus queria que eles começassem uma nova história. Hoje pela manhã, eu fui cedo levar a Jória e o Paulo na rodoviária, eu encontrei uma peregrinação de pessoas, buscando algo, buscando fazer uma peregrinação para tentar se chegar até Deus, fazendo sacrifício. E a Bíblia é bem clara que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, submissão. E é isso que ele falou para Samuel: exorta Eli, para que Eli entenda que da forma que eles estão vivendo, eu não vou mais abrir mão de punir a sua casa, porque a tua casa está bagunçada. Você, como sacerdote, deixou teus filhos desvirtuarem tudo. Tem uma corrupção religiosa, uma corrupção moral, teus filhos estão vivendo totalmente errado. Havia uma acomodação, uma convivência com as circunstâncias. Então ele queria que Samuel realmente falasse. E quando Eli chegou a Samuel e falou: não detenha nenhuma palavra que foi dita. Eu preciso saber. 1 Samuel capítulo 2, versículos 27 e 29, você pode ler na tua casa, vai falar que Eli se acomodou. O tempo foi passando e as atitudes dos filhos cada vez foram piorando. Será que Eli não teve um pulso firme? Será que Eli, como sacerdote, esqueceu o que ele estava pregando? Ou talvez ficou preocupado dando com os outros e esqueceu e abandonou sua casa? Quantas vezes nós agimos também assim? Nos preocupamos tanto com o outro e acabamos negligenciando a nossa própria casa. E Deus traz uma atitude de mudança. Então aquela corrupção estava muito grande. Posso dizer que os filhos de Eli, que eram sacerdotes, forjaram uma religião permissiva, um Deus alienado, não um Deus verdadeiro. Fizeram uma teologia liberal. Para a gente pode ser de qualquer jeito. Eles eram corruptos, religiosos e imorais. Eles perderam realmente a comunhão com o Pai. E a palavra de Deus, Como uma fonte impura pode dar uma água pura? Não tem como. Não existe sair de uma fonte impura uma água boa. Então, eles tinham um lugar de vida, e Deus usou essa criança. Eli tinha perdido a sua autoridade espiritual. Nós, como líderes de casa, sacerdotes do nosso lar, nós não podemos perder a autoridade espiritual sobre a nossa família. Nós temos que preservar isso. Nossos filhos vão ser o que nós colocarmos na caminhada deles. Eles podem até na caminhada, em algum momento, se desviar, mas jamais vão se perder, porque Deus é fiel. O sonho de Deus para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, é eterno, e Ele quer que a gente seja abençoado. Então o que Deus faz? Um prenúncio de um novo tempo. Deus traz para Samuel algo novo. E quando a gente entende isso, que Deus quer trazer uma novidade de vida, não é uma vida de escravidão, não é uma vida sem pautada em qualquer coisa, não, é uma vida, é um novo estilo, um estilo de vida vivendo algo especial. Samuel não se permitiu macular, ou deixar-se levar pelas situações. Ele preferiu acreditar na palavra de Deus. E através da vida de Samuel, foi que ungiu o primeiro rei. Através da vida daquele menino, que Deus chamou ainda criança, antes do ver
mãe. Aí a gente entende, né? Que Deus fala que Ele nos chamou antes da fundação do mundo. Puxa, mas como assim? Era um desejo tão grande de Ana ter um filho, que Deus já tinha preparado tudo. O caminho é de Deus. E o que a gente vê bem legal na vida de Samuel é que Samuel meteu a mão na obra. Ele não ficou parado. Ele não deixou a lâmpada do tempo se apagar em momento algum. Ele trabalhou em todo o tempo. Ele queria que Deus mudasse tudo aquilo. Ele teve medo de falar para Eli, de exortar a vida de Eli. Quem sou eu, uma criança? E o legal de tudo isso é que, conforme foi passando o tempo, Samuel foi mais longe. Samuel saiu pelos caminhos de Israel, revestido pela autoridade e poder de Deus. Ele não era mais aquela criança, ele já era um homem. E ele saiu justamente em nome do Eu Sou, o Yahvé, o Deus da provisão, o Deus daquele povo, que aquele povo entendia. Ele foi em nome do Eu Sou. Ele tinha esse senso na sua vida de exclusividade divina. Ele vivia exclusivamente para Deus. Voltar os olhos para Deus era essa vida. Deus queria que o povo se arrependesse. Ainda em 1 Samuel, capítulo 7, versículos 2 a 4, Deus mostra que Ele queria apenas que o povo se voltasse para Ele. Olhem para mim, eu vou fazer uma mudança. Eu quero transformar. Samuel era contra todas aquelas atitudes apócrifas que eles tentavam trazer para dentro da religião, atitudes que não convenciam. E ele ensinava que no tempo de crise, ou talvez da existência religiosa ou teológica, Deus tinha algo muito precioso para fazer, desde que o povo se tivesse atento a Deus, desde que o povo se voltasse a Ele, se voltasse. Hoje nós temos crises, mas nós vamos buscar a palavra, que é sempre revelada através da história. E é o livro até hoje mais vendido no mundo, a palavra de Deus. E quantas pessoas não conseguem ter esse acesso? Samuel naquele tempo não tinha Bíblia, mas ele tinha comunhão. Era muito mais. Muitas vezes nós achamos que tendo a Bíblia já é importante. Deixamos a nossa Bíblia aberta, na nossa casa, no Salmo 91 ou no Salmo 23, salmos de proteção, achando que a Bíblia vai nos salvar. Ela não vai salvar, quem vai salvar é Cristo. E nós temos que incutir isso no coração dos nossos filhos. Deus falou para Samuel que realmente ele precisava ter um compromisso duradouro com Ele. E nós temos que ter esse compromisso duradouro com Deus. Nós precisamos viver esse compromisso, porque Deus é maior na nossa caminhada. Ele vivia entre o mau exemplo de Eli e dos seus filhos, pessoas sem compromisso ou descompromissadas com o Senhor, porém ele não foi influenciado. Isso significa o quê? Ser luz. Você está no meio das trevas e a tua luz brilhar, porque a tua luz é Cristo. Samuel estava no meio de pessoas sem compromisso com o Senhor, porém ele não foi influenciado no tempo algum. Samuel era um homem de um profundo relacionamento com Cristo. Não era alguma coisa superficial. Ele tinha um profundo relacionamento. Se você quer que Deus transforme a tua vida, tenha um profundo relacionamento com Ele. Tenha esse profundo relacionamento. Ensine os teus filhos, desde pequenos, ter esse relacionamento. Como é bom, como é importante a gente ensinar o caminho e viver esse caminho com a nossa família. Deus vai trazer grandes coisas para a nossa vida através. No início da trajetória vitoriosa de Samuel,
ele foi posto à prova muitas vezes. Em muitos, foi numa batalha contra os filisteus. Em Mispa, Samuel ofereceu sacrifício ao Senhor, que agiu em função do povo de Israel, trovejando sobre todos os seus inimigos e colocando aquele exército ao chão. Ali Samuel edificou um altar ao Senhor e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso está lá em 1 Samuel 7, de 5 a 17. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu penso que se a gente olhar para trás, nós vamos aprender a viver uma vida diferente, olhando para nossos erros e para nossos acertos. É hora de a gente se despojar desses deuses estranhos, de deuses que não trazem nada para a nossa vida, deuses que se instalaram entre nós e muitas vezes nós criamos uma identidade para eles, achando que era bom. Deus tem um novo tempo para a vida dos seus servos. E esse novo tempo é uma mudança. Eu penso também que o que mais do que nunca esse tempo vai levar a gente a um altar de celebração. Nós temos que buscar isso, esse altar de celebração, de louvor a Deus, porque nós temos que pensar no futuro. O futuro, tudo bem, pertence só a Deus, mas a palavra de Deus fala como é inabalável as promessas do Senhor. A fé que nós temos num futuro promissor, num futuro de mudanças de atitude, mudanças de mente, aí realmente nós podemos clamar e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é esse o desafio que eu quero deixar para cada um. E realmente você possa entender e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Criança, jovem, adolescente, todos nós precisamos viver essa vida diferente. Vamos viver uma vida de batalha? Vamos. Mas nós temos que estar com nossos vidros afinados para ouvir a voz do Senhor.